Saúde dos pés é o tema do programa de hoje, do programa Pense Saúde. E você sabe, para participar é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Falando sobre Joanete ou Joanete no bloco anterior, e os médicos explicaram o que é. Eu perguntei sobre a cirurgia. E chegou, inclusive, uma pergunta até na semana passada, doutor Rogério, foi do Carlos, ele é do bairro Santo Agostinho, ele perguntou se as pessoas, depois de operado do Joanete, ele pode voltar, ou seja, o problema pode haver uma reincidência nisso? Sim, sim. Bom, hoje em dia houve uma evolução, né, uma evolução da técnica da abordagem no tratamento cirúrgico do Joanete, né? Então, como o doutor Rodrigo disse, a deformidade do Joanete ela é muito complexa. Ela envolve um desalinhamento ósseo, né? Até nos estágios mais avançados, muito mais um desalinhamento ósseo do que um crescimento do osso em si, né? Então, muitos pacientes chegam até a gente falando assim, eu quero tirar meu Joanete. Na verdade, esse quero tirar meu Joanete é muito mais do que isso. É uma remoção de parte do osso, mas a gente tem que trabalhar num entendimento da pessoa que tem que haver uma cirurgia para quebrar o osso que está desalinhado e voltar com ele para o lugar. E numa cirurgia que envolve fixação, pompinos, às vezes parafusos, o pé fica inchado um bom tempo. Então, assim, essa cirurgia que se fazia antigamente, que era só aquele desbastamento, né? Parece que vai dar uma lixadinha ali. Você ia lá e tirava, removia a cabeça, um pedaço da cabeça, mas efetivamente você não conseguia resolver o problema, você não consertava a deformidade. Então, hoje, a evolução da técnica, que trouxe melhores resultados e um índice de recidiva menor também, ele é uma cirurgia de maior complexidade, que tem proporcionalmente mais tempo para recuperação. Tá certo. Uma outra coisa que eu até perguntei no bloco anterior é com relação a essas alternativas de colocar entre os dedos, né? Colocar alguma coisinha, uma borrachinha, um elástico que puxa. Isso é efetivo? Ajuda de alguma forma ou não? Bem, a indústria de material, não só médico hospitalar, mas ortopédico, hoje ela cresce de forma exponencial. Existem no mercado inúmeras órteses, né? São chamadas de órteses corretivas. O que se sabe é que não existe até então nenhum estudo científico, nenhuma documentação de que realmente essas órteses elas trazem benefício para o paciente. Então existem lojas especializadas nisso, mas o benefício dessas órteses ele é muito discutido, porque sabe-se que a deformidade, a história natural da doença, ela caminha independente do uso da órtese noturna. Então a gente não tem, para te falar a verdade, nenhum estudo, nenhuma documentação científica que aquilo realmente melhora. Que aquilo vai adiantar. Então, a gente não prescreve e não usa nesses casos. Até porque, basicamente, existem dois tipos principais, né? Que é um botãozinho de silicone que separa os dedos para uso diurno. E tem um que é uma peça de acrílico que puxa o dedo para fora, que eu falo com os pacientes. Eu acho muito difícil de ter uma continuidade do uso desse tratamento, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, fica de pé, fica com o pé cansado, chega no final do dia, quando vai descansar à noite, ela vai colocar um aparelhinho que fica puxando o dedo dela, incomodando mais ainda. Então, existe uma aderência muito pequena a esse tipo de... Então, é cirurgia no melhor momento realmente. Porque a maior parte do tempo você está impondo carga, e a carga que faz parte da gênese, né? A carga com o calçado alterado, e com as deformidades intrínsecas do pé, isso então, independentemente de você de noite estar usando alguma coisa, na hora de manhã, quando você coloca o sapato, a carga continua. Exatamente, da pisada que vai determinar. Certo. Bom, agora nós vamos conhecer a história de uma pessoa que teve tendinite. Só um adendo com relação à órtese. Nos casos de pé pronado, pé excessivamente pronado, plano, valgo, nesses casos, para talvez segurar uma progressão rápida e acelerada do hálux valgus, uma palmilha para neutralizar essa pisada tem um benefício. Então, justamente por uso do dia mesmo, da rotina diária, para aqueles pacientes que têm um hálux valgus associado a um pé excessivamente pronado, um pé plano valgo, com o uso de uma palmilha
que neutraliza essa hiperpronação, você consegue dar uma segurada na progressão. Só para lembrar o pessoal de casa, porque a gente falou isso na semana passada, o que era pé pronado, pé supinado. O pé pronado é aquele que tende a cair mais para dentro, então o pé plano ele tem, né? É pior, é o pé pronado. Então, você colocando uma palmilha, era neutralizar exatamente para fazer esse arco do pé que a pessoa que tem o pé plano e tirar tem. Essa carga da parte interna do pé e tirar essa força deformante. Né? Tá certo. Bom, agora então, vamos conhecer o caso de uma pessoa que teve tendinite. Ela é corredora, né? E a corrida é uma atividade física que causa, sem dúvida alguma, grande impacto nos pés. A servidora pública Letícia Filgueiras teve tendinite depois de participar de uma prova de média distância. Para se recuperar totalmente, além de medicação, fisioterapia, ela precisou ficar um tempo fora das pistas. Agora ela está de volta e se preocupa com a preparação muscular para prevenir lesões. Confira na reportagem de Denise Fernandes. Os nossos pés são os que mais sofrem durante a corrida. Afinal, a cada 1 quilômetro, os pés batem no chão quase 1000 vezes e a cada passada, eles absorvem uma força muito superior ao peso corporal. Esse esforço repetitivo, realizado de forma errada, pode prejudicar os pés. A servidora pública Letícia Filgueiras sentiu os primeiros incômodos no pé depois de participar da meia maratona de Florianópolis. Eu fiz um treinamento específico para correr a meia maratona de Florianópolis, são 21 quilômetros. Ia ser minha primeira corrida de longa distância e fiz um volume de treino alto durante uns meses anteriores. Fiz a corrida tranquilamente, sem sentir nenhuma dor. E no processo de desaceleração do volume de treino, que após a corrida, eu comecei a sentir uma dor no tornozelo esquerdo. Demorei um mês para procurar um ortopedista, porque a gente continua correndo e vai tentando fazer paliativo, colocar gelo, receitas caseiras. Após procurar o ortopedista, o diagnóstico foi de tendinite. Para se recuperar totalmente, além da medicação, foi necessário que Letícia fizesse também fisioterapia. Eu procurei um ortopedista, realmente tinha uma tendinite, e ele me receitou um mês de anti-inflamatório. Quando eu retornei, ainda estava doendo. Eu fiz um teste com uma corrida curta, e ele pediu que eu tomasse 2 injeções de corticoide. E eu faria uma viagem no 3º mês. E na última semana, antes da minha viagem, eu fiz fisioterapia todos os dias. Nos últimos anos, a corrida tem se tornado bastante popular. No entanto, antes de iniciar a prática da corrida, é importante fazer uma avaliação multidisciplinar, que vai avaliar os principais riscos que o corredor iniciante pode ter. O primeiro passo é a pessoa passar por uma avaliação, e aí seria importante uma avaliação multidisciplinar, né? Eu diria com o fisioterapeuta, com o ortopedista e um profissional de educação física. Às vezes a pessoa começa a treinar de maneira desconhecida, aleatória, sem orientação, e após pouco período de atividade, ela tem que interromper por causa de alguma lesão que não foi detectada nesse período inicial de treinamento. Para voltar a correr, Letícia seguiu todas as orientações do médico e do fisioterapeuta, sem se esquecer de alguns cuidados básicos. Como eu já tive esse problema, a gente leva ele na cabeça para sempre com receio de machucar de novo. Então, eu tento concentrar para pisar corretamente e até no dia a dia, com sapato normal, eu tento concentrar para não forçar o tornozelo que eu já machuquei. Quem corre, que costuma correr, não para não. Eu queria mandar um abraço para a Letícia, que bom que ela já está de volta. E um agradecimento especial à turma do Efeito Personal Studio, que abriu as portas para poder nos receber para fazer essa matéria. Um abraço ao Elton, que deu o seu depoimento. Obrigada, viu, gente? Rapidinho aqui, algum comentário seus, senão a gente pode comentar depois no outro bloco. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a reportagem? Corrida é danado para o pé.
Sem dúvida, Márcia. Tem alguns parâmetros que são importantes, principalmente no corredor, que quando começa muito cedo, você tem que, primeiro, definir, corredor de lazer, ou seja, ou aquele que quer começar a correr profissionalmente. A orientação tem que ser muito clara para aquela pessoa que quer correr meia maratona, uma maratona, ou mesmo corredor de lazer que quer fazer provas médias, como a Letícia. Então, ela tem que passar realmente por uma avaliação específica, os cuidados não só com a avaliação com o preparador, mas com o ortopedista para ver eixo de carga, o formato do pé, tipo de tênis adequado, se ela tem encurtamento muscular, que tipo de trabalho que ela deve fazer, e que envolve aí uma série de coisas. E as tendinites realmente são um grande problema dos corredores. Ela provavelmente deve ter tido uma tendinite do tendão calcâneo, eu acredito, apesar de não ficar claro na entrevista dela, né, que é o maior problema dos corredores. Daqui a pouco a gente volta, vocês comentam mais e a gente fala um pouco mais sobre a tendinite dos corredores. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, se você quiser participar com a gente com sua dúvida, pergunta ou comentário, é só ligar. O nosso intervalo é rápido e para participar é 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes.